vivo. Esperar uns 2 minutinhos para a live aparecer aqui. E o pessoal começar a ser notificado. Ainda demora um pouquinho o YouTube para notificar. Muita gente assiste reprise, que sempre fica salvo, né? Alguns até confundem a reprise com ao vivo. Aham. Mas aí, beleza, apareceu. Acho que daqui para frente já começa o pessoal ser notificado. Aí o pessoal vai entrando e já apresenta aí, pessoal. Beleza. E vamos lá. Pessoal, quem for entrando, manda uma boa noite e fala de qual cidade é. Agora a gente vai testar o som aqui, viu? Deixa eu ver, ó. O pessoal começou a entrar. Aqui ainda não está desatualizado. Ver se eu consigo acessar aqui pelo telefone também. E, Rogério, esse programinha aqui, vai lá e clica lá em comentários e coloca o comentário de todo mundo ali, ó. Que às vezes não aparece para você o chat. Só uma dica. O comentário, aqui. O chat. Aí você vai ver que o chat, ele trava, cara. Muita gente pensa, pô, mas não leu minha mensagem. É porque trava e sobe de uma vez e apaga muitos antigos, comentários antigos. Então, aí, pessoal, boa noite. Deixa eu já ir colocando aqui na tela. Aí, o pessoal já está chegando na live. A gente vai dar só 2 minutinhos, né? A gente vai conversando aqui, para a gente iniciar, né? Tem um tema bem legal aqui hoje, o canal bateu 300 mil inscritos, tem 3 surpresas para vocês, sendo 2 sorteios e um eu ainda estou montando, mas já vou anunciar o que é aqui para vocês. Boa noite, BH, um abraço aí, Odin. De Vasconcelos, São Paulo, um abração. E o áudio meu, tá bom, pessoal? O áudio e vídeo meu, do Rogério. Aproveitem e me avisem também quanto ao meu, se o áudio e a imagem estão aí certinhos, tranquilos. Tudo bem, né? Tudo ok. Você vai ver que o chat é bem atrasado. Não sei se você já fez live nesses programas assim no YouTube. Eu fiz uma com o Thiago, não lembro qual era se era esse mesmo link. Aham. Mas vai dar tudo certo. Um pouquinho atrasado mesmo. O pessoal muitas vezes fica bravo. Tá com eco? Acho tá. Não, tá tudo de fone, tá tudo ok, né? Tudo ok. Beleza. Eu queria que esse áudio fosse 100% caro. Paguei uma grana preta nesse headset aqui. Eu vou tentar procurar outro, viu, pessoal? Vou tentar procurar outro. Mais pra frente. Tem que investir no equipamento aí, né? O equipamento da live. Nossa, eu gastei, tá sempre fazendo aí toda semana fazendo uma live, né? Eu vou ver o que eu vou aprontar com isso daqui, porque eu queria headset, né? Para mim fica excelente. O meu ainda é pobrezinho, simplesinho, espero que funcione bem aqui. Tá funcionando com a beleza. O meu aqui tá zoado, cara. Nossa, enfim. Pessoal, vamos iniciar então a live. Passou 2 minutinhos aqui. Apresentar para vocês Rogério Nogueira, capitão do BOP de Brasília, da PM de Brasília. Muito prazer, Rogério. Fala um oi, pessoal. Pô, prazer é todo meu, satisfação, Samuel, grata satisfação estar participando da live de um camarada que, eu sempre assisto os vídeos também, gosto bastante, sempre que a gente quer saber uma novidade de algum lançamento de arma aí, a gente já sabe onde procurar, e, espero poder passar boas informações aí aos amigos, espero que engrandeça aí o conhecimento, que a gente possa entreter o pessoal também, na medida do possível, e que dê tudo certo na nossa live, e que tenhamos aí um bom momento, um bom bate-papo. Um abraço a todos os amigos, familiares, policiais, CACs, civis, todos que gostam desse mundo, um abraço a todos aí. Olha quem tá aqui, HR Master Brasil, eu acompanho lá, um canal excelente, viu, pessoal? Recomendo que sigam HR Master Brasil, excelente também, do Hugo Rodolfo, excelente. E, pessoal, o Rogério Nogueira, ele é autor de um livro, né? Eu vou até apresentar aqui para vocês. Tiro de Combate, esse livro, eu tô terminando de ler, vou ser bem sincero para vocês, eu tô terminando de ler até o momento, tá? Nota 10, linguagem super simples, e aqui, pessoal, fala de tudo, né? Não só da sobrevivência policial, né? O nome é Tiro de Combate e Sobrevivência Policial, método RCS, do capitão Rogério Nogueira. Inclusive, nessa live aqui haverá sorteio, né? 2 sorteios aí para você, um deles será esse livro, mas a gente vai comentando aos pouquinhos. Primeiro vamos entrar no assunto, né, pessoal? E vamos lá. Quem já teve a oportunidade de ler o livro sabe muito bem do que eu estou falando, linguagem simples, com muita informação. Estou terminando o 3º capítulo ainda, mas enfim, né? Obrigado aí, então um prazer aí de ter o Rogério aqui representando os Caveiras.
E, pessoal, o Rogério, eu sei que vocês vão querer. Olha quem está aqui, Panelli Precision, o grande amigo Abraço, Mauro, Panelli. Sniper. Cara, é fera, viu, pessoal? Deixa eu puxar, É. ver se alguém aqui no chat, enfim. E, pessoal, o Rogério participa aí de várias operações, ele, inclusive, teve muito recente aí, num tal de Lazarento, e vocês com certeza vão querer perguntar, fazer várias perguntas, né? Saibam que o Rogério, ele não pode responder pela instituição, e ele também é limitado em questão de respostas, mas eu tenho certeza que algumas coisinhas ali ele pode passar, umas dicas, e essa live aqui a gente vai falar bastante de defesa urbana, defesa rural, e o Rogério, instrutor aí de mais de 10 anos, né, formado lá nos Estados Unidos, né, fez os cursos, ele tem bastante coisa a passar aqui para vocês. Perguntas que vocês tiverem, pode mandar aí no chat, eu vou selecionando aqui. E, Rogério, vamos começar aqui, vamos puxar uma pergunta, inclusive minha, né? O pessoal, o civil armado, dentro de um ambiente urbano, né, dentro de uma cidade, dentro de um apartamento, você acha que ele está mais seguro com arma longa ou com arma curta? Qual a sua visão nesse sentido? Bom, eu acho que essa pergunta, assim como tantas outras que a gente recebe, eu sempre gosto de falar que a resposta ela é sempre um grande depende, né? A gente nunca tem um sim ou não muito fácil para responder esse tipo de pergunta, porque muitos fatores influenciam essa tomada de decisão. Então, por exemplo, eu imagino assim um civil que é, por exemplo, atirador de IPSC, e ele atira com uma arma X. E ele é muito treinado naquela arma. E aí ele compra uma arma longa, uma espingarda, um rifle, que ele não tem tanta carga de treinamento, etc. Talvez para a condição dele, para o local onde ele vive, para a casa onde ele mora, talvez seja mais adequado para ele permanecer com a ideia de ter uma pistola como uma arma de defesa. Já outras pessoas defendem que um civil que não tem muita prática de tiro, não dispara muito, não é um bom atirador, ele já poderia optar por uma arma, por uma espingarda com uma munição 3T, por exemplo, que às vezes facilita um pouco em relação a fundamento de tiro e etc. Então, eu acho que vai de cada um, eu acho que vai das características do ambiente que ele reside, que ele habita, e do nível técnico, nível de conhecimento, nível de tiro que essa pessoa tem. Né? Para cada um, uma arma pode ser mais adequada que outra. Ah, sim. É exatamente a resposta que eu falaria, né? Tudo um depende. As pessoas vêm no canal, né, e perguntam, coach, qual que é a melhor pistola? Qual que é a melhor arma? Qual que é o melhor calibre? Putz, vai depender. Eu queria sempre passar isso. Eu acho que as pessoas, elas querem te pegar um atalho, né? Eu quero essa resposta aqui, e é esse aqui que eu vou seguir, esse aqui que vai dar certo para mim. Infelizmente, não é bem assim, né? Treinamento também é de suma importância, extremamente fundamental, né? O treinamento. Muita gente acaba só pegando ali a arma, pegando ali uma quantidade mínima ali de munições e pronto, estou seguro. Eu acho que até vai estar mais seguro do que nada, né? Mas com treinamento a coisa muda bastante. Uma coisa importante nesse ponto, né? E novamente frisando o que você falou no início, né? Eu falo aqui por mim, não falo pela polícia como um todo ou pela minha instituição. Então, tudo que eu falo aqui é opinião particular. E o que eu gosto o que eu defendo é o seguinte: eu defendo completamente, em absoluto, o direito do cidadão de bem poder possuir uma arma de fogo para sua defesa. Ponto. Eu defendo isso. No entanto, a questão do armamento em casa e etc., ele pode ser uma faca de dois gumes, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Porque, eu vou comprar uma arma, mas eu vou treinar com essa arma? Eu estou preparado para fazer o emprego dessa arma em uma situação de necessidade? Isso é muito importante. E isso, muitas vezes, fica de lado nessa discussão, né? Não é apenas comprar uma arma e ter uma arma em casa. É treinar, é ter proficiência no manuseio daquela arma, tanto no aspecto da segurança, que é importantíssimo, é o básico, quanto no aspecto da técnica mesmo, saber empregar aquele armamento de maneira rápida e precisa. E aí, por fim, todo o aspecto psicológico. Aprender a atirar é relativamente simples, no sentido de ser algo mecânico, coordenação motora e etc. Com devido treinamento e munições, todos conseguem aprender a atirar. Mas aprender a atirar contra alguém que está disparando contra mim, com alvos não
atiráveis inseridos no contexto, por exemplo, a minha casa e eu tenho meus filhos, minha esposa do meu lado, na linha de tiro, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então é muito importante, quando a gente debate a questão do armamento, que a pessoa, quando toma a decisão de comprar uma arma, ela tem que tomar junto a decisão de praticar o tiro, de se tornar um bom atirador, de estar proficiente no emprego, né, da arma de fogo. Exatamente. E, inclusive, no livro do Rogério Nogueira, né, aqui é o pessoal, tiro de combate, sobrevivência policial, tem vários exercícios, né, porque, infelizmente, não tem como treinar com o alvo atirando de volta ali com a sua arma, né, dá para fazer o Airsoft, que é uma simulação bem bacana, mas não é a mesma coisa, né, não tem... E aqui tem uns exercícios bem legais, pessoal. Esse livro é umas simulações aqui de alvos que eu ainda vou fazer, que é, nos próximos vídeos, provavelmente eu já estou simulando alguns alvos assim, vai ser legal. Próprio que é o Míssil Peludo, já falou, joga Airsoft, o alvo revida, mas infelizmente não tem como fazer com uma arma real, né? A gente defende no livro justamente a gente fala combate simulado, né? A gente desenvolveu esse trabalho no BOP, justamente na ideia de chegar ao nível máximo, entre aspas, de treinamento, que é onde eu disparo contra um alvo em movimento, que também dispara contra mim. E eu só posso fazer isso com opções não letais. Não dá para fazer isso com arma de fogo. Mas aí a gente tem o Airsoft, o Simunition, que é o mais adequado de todos, mas é caro e é basicamente inacessível, né? Só institucionalmente que eu vi. Eu nunca vi um civil com uma pistola Simunition. Não sei nem se existe alguém no Brasil. Só a Polícia Federal que eu tenho conhecimento que teve acesso. Eu não sei se outras forças tiveram lá. Não, em relação à instituição, várias têm. A minha unidade possui. Ah, sério? A época eu que fui o responsável pelo termo de referência, né, pela COMP, e a gente inseriu isso. A gente adquiriu pistolas e adquiriu junto as pistolas Simunition, justamente para poder fazer esse treinamento mais adequado. Mas para o civil é mais complicado. Só que hoje as Airsofts, por exemplo, a gente tem, eu tenho uma Glock Airsoft que é muito parecida em peso, ela até recua também, que ela é a gás, né? Então é uma opção bacana. Eu uso ela até para treinar. Às vezes eu quero treinar alguma coisa de fundamento, etc. E a munição é cara, e etc. A gente consegue, né, treinar com Airsoft também. Inclusive o Flávio aqui comentou, o Flávio Paes, igual o caseiro, né, que atirou no Lazarento. Com certeza ele não treina, né? Mas a parte da segurança eles têm. É importante, bacana essa pontuação do colega aí do Flávio, que no caso específico do Lázaro, a gente tem duas situações. Vamos dizer, tem mais situações, mas eu gostaria de citar duas, né? Essa, que o colega já citou, que em uma das casas em que o perpetrador, né, foi invadir, ele foi recebido por um caseiro armado. E a invasão foi fracassada e ele fugiu. No entanto, em uma outra casa, ele encontrou armas sem dono e furtou armas. Então, a gente, como eu falei, sempre existem os dois lados. Ter arma em casa pode te ajudar, ou pode também ser uma arma que um criminoso pode vir a furtar, enquanto você não está em casa, por exemplo. A gente sempre tem que lembrar de tudo. Uma recomendação que eu faço, o pessoal pergunta muito, para ter CR, para ter arma em casa, precisa de cofre? É uma coisa que eu falo, olha, não é obrigação, mas é uma segurança a mais, porque quando você sai da sua casa, as armas ficam, o que impede ou atrasa, né, algum ladrão, alguma coisa do tipo, é o cofre. Não é obrigatório, mas eu recomendo justamente, inclusive, esse caso aí, né, que ocorreu, o Lazarento lá chegou e furtou, provavelmente não estava dentro de cofre. Se tivesse, teria impedido ou atrasado bastante ali para mudar a situação. Inclusive, eu não sei se você teve acesso, Rogério, você participou, qual o equipamento que o caseiro usou contra o Lázaro? Então, esse caso do caseiro aí, ele tinha uma espingarda. Eu não tive acesso a ela, mas, se não me engano, era uma cartucheirinha aquela 36, né, se não me engano. 32, não, 36? 32, uma dessas, não era uma 12 gauge, não. O pessoal usa muito para caça de subsistência, ela é bem mansa, né, em comparação com as outras, a 12. Né? Exatamente. Se fosse uma 12 ali, tá, a conversa poderia. Mas quando a gente fala em defesa residencial, né, é aquela situação. Um criminoso, ele está procurando uma casa para entrar.
E ele ali naquela casa, ele encontra uma pessoa que faz um disparo contra ele. Independente de qual seja a arma, né, a gente espera que o criminoso, que tenha um pouco de inteligência, ele vai pensar, bom, aqui tem alguém armado, eu vou tentar outra casa outro dia. Né? Existe um pouco esse aspecto psicológico. Às vezes um disparo só de ouvir o barulho, às vezes ele nem foi atingido, mas só de ouvir o barulho, ele já pode fugir e decidir fazer uma outra ação, né? O César aí até perguntou, que situação complicada você já passou com arma de fogo? Já lembra alguma assim? Eu acho que a mais complicada que eu já passei, na verdade eu já passei mais de uma relacionada a isso, é quando a gente tem uma situação de gerenciamento de crises, onde o causador do evento crítico, que a gente fala, o SEC, está armado, disparando contra a equipe, e às vezes ele é um servidor público, é um militar, é um policial, isso às vezes pode acontecer. E a gente fica numa situação extremamente complicada, em que a gente tem uma pessoa em surto psicótico, não é um homicida, não é um bandido mesmo, mas ele está tentando contra a vida da equipe e possivelmente, ou até provavelmente, a gente pode ter que fazer o emprego da força letal contra aquele cidadão. Então essa, acho que de todas, é a situação mais complicada, é quando a gente tem um tipo de situação dessa, de pessoa em surto psicótico, mas que talvez tenha que ser neutralizada pela equipe, porque senão alguém da equipe pode morrer por aquilo ali. O William perguntou o seguinte, Rogério, CAC chegando do treino em casa é abordado por meliantes. Posso reagir se ele está cometendo crime grave? O CAC chegando do treino, ele já está assegurado ali pelo Código de Trânsito, né, William? Então ele já, em teoria, ele já está com a arma ali a pronto emprego na cintura, a pronto uso, né? E vai estar defendendo a sua vida, defendendo o seu acervo. Agora, Rogério, sua visão... Então, o que eu falo? Eu até falo isso no início do livro, né? O início do livro, de maneira mais simplória, porque às vezes tem alguns civis que não têm contato nenhum com essa questão jurídica, eu trato, resumidamente, como se dá o processo numa situação dessa. Ou seja, independente da circunstância, um CAC reagiu a um assalto e o meliante veio a óbito. Vai acontecer todo um processo, todo um trâmite jurídico. Vai à delegacia, vai ser aberto um inquérito policial, você vai para o Ministério Público oferece ou não denúncia, vai chegar no juiz, pode ser que a pessoa vá a júri, pode ser que seja arquivado, pode ser que seja absolvido no júri, pode ser que, né, condenado. Existe todo um trâmite, independente da circunstância. A questão é que, primeiro ponto, é no devido processo legal que a pessoa vai ter o direito à ampla defesa e contraditório, vai ter o direito a se explicar, e o que eu sempre falo, mais importante do que se preocupar, em primeiro lugar, com esse tipo de coisa, do aspecto jurídico, é se preocupar com a sua defesa, é estar vivo. Então eu preciso, antes de mais nada, defender a minha vida para depois me preocupar com o processo legal. Isso é importante, que o pessoal entenda, né? A gente tem na polícia um problema, hoje, que justamente pelo fato da polícia, assim, falando de maneira mais chula, né, apanhar muito da justiça, isso é uma opinião particular, a gente tem aí casos e mais casos de questionamentos da justiça quanto à ação policial numa situação de defesa, numa situação de resposta a um assalto. Por tanto apanhar, muitos policiais acabam ficando com muito medo mesmo desses processos, medo de perder o emprego, de responder, de gastar com advogado, e isso é perigoso, porque a nossa ação ela não tem que ser uma ação de sobrevivência, ou seja, a minha vida está em risco. O primeiro ponto que eu tenho que pensar é sobreviver, neutralizar a ameaça. Depois eu penso no aspecto jurídico, no processo. Entendeu? Então, numa situação dessa, o CAC chegando do treino é abordado. Para mim, a coisa mais importante que o CAC tem que estar preocupado é se ele vai reagir, que ele reaja de maneira adequada e esteja vivo no final dessa reação. Depois, a gente conversa sobre o aspecto jurídico, depois ele vai ter o advogado dele para explicar o que aconteceu, etc. E advogado, pessoal, procurem sempre um bom advogado, viu? Nada de pegar um que não entende nada do assunto. Já tinha até uns exemplos aí no canal de um advogado que ferrou o cliente dele, o cara estava totalmente certo,
E o pessoal até pensa que eu inventei essa história, não, eu mudei um detalhezinho outro, mas a história aconteceu mesmo. E o Maurício Matias aí, eu te mandar um abraço. E, pessoal... Abraço aí, abraço ao capitão aí. Abraço a Júnior, todos os policiais. o Júnior perguntou aqui, ó, um bom curso de pistola de combate para um civil de forma a aprender a tornar mais proficiente na defesa pessoal e residencial. Olha, isso vai depender. No Brasil todo tem bons instrutores. Tem alguns assim, não tão bons, outros muito bons. Tem até curso online, eu não sei se seria uma melhor opção, mas, cara, tem muita gente boa. Algum que te vem à mente agora, Rogério? Eu gostaria de indicar, caso o colega seja de Brasília, gostaria de indicar um amigo meu particular do BOP, um caveira que me auxilia nas instruções, é um instrutor junto comigo dos nossos cursos de tiro de combate, que é o Pedro Fernandes, que tem uma escola de tiro chamada WAR, W-A-R. Então o colega pode pesquisar, é um profissional excepcional e que faz cursos, ele tem basicamente aí, até o momento 2 principais cursos, que é habilidades básicas, habilidades avançadas, justamente com a pistola. Então o colega que está em Brasília, ou que está disposto a vir a Brasília para fazer, eu indicaria esse meu amigo. Mas como o Samuel pontuou aí, a gente tem no Brasil todo diversos excelentes profissionais atuando na iniciativa privada e levando ao cidadão, ao policial que quer buscar treinamento porque não consegue na instituição, levando conhecimento de qualidade. Só fazer uma boa pesquisa, procurar um instrutor que tenha bagagem, né, que tenha bagagem curricular não apenas de papel, de diplomas, mas de experiência também. E é isso. O Paulo Vitor perguntou por que a maioria dos militares são desarmamentistas. Eu discordo do maioria. Eu conheço muito é difícil dizer maioria, né? A gente teria que precisaria de uma pesquisa, né, oficial em que a totalidade dos militares respondesse para poder dizer a maioria. Agora, de fato, existem policiais, existem militares que são desarmamentistas. Existe policial que é de esquerda, policial que é de direita, isso é normal. Mas eu também acho que a maioria é muita gente, né? Eu conheço muito policial a minha vida toda convivendo, e eu, pelo menos aqui em Goiás, eu discordo da questão de maioria, mas infelizmente existe, e às vezes aplicam, né, o que pensam. Existe um aspecto psicológico nessa questão, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa entende, na verdade, quase todos nós entendemos, né, que a arma de fogo, quer queira ou quer não, ela significa um certo poder, quer seja de ataque, quer seja de defesa. E muitas vezes a pessoa que possui, que detém aquele poder, ela não quer distribuir aquilo com outros. Então, como eu falei, não a maioria, mas uma minoria que é desarmamentista, que não concorda que um civil possa comprar uma arma de fogo, talvez seja num aspecto psicológico nesse sentido, de não, eu sou polícia, eu sou militar, eu posso ter arma, então eu não quero que outras pessoas possuam, porque assim eu quero, vamos dizer, me manter mais poderoso, etc. Então só elucubrando que talvez seja um aspecto psicológico que explique essa visão para alguns. Eu te falo que não é só policial, não. Tem muito CAC aí, infelizmente, que não quer saber de outros CACs, né? Outras pessoas têm esse acesso. Cada dia que passa é minoria, fica menor essa quantidade. Mais pessoas boas aí estão entrando nesse mundo, mais pessoas estão tendo acesso, e por isso eu fico muito feliz que cada vez vai reduzindo esse tipo de pessoa com esse tipo de pensamento, né? A gente tem que popularizar esse acesso. O Neto perguntou o seguinte: moro em propriedade rural, no caso chegar e precisar me defender, não será possível, dependendo da situação, pois a arma vai estar no cofre, não comigo. Vocês acreditam que isso mude? No caso da propriedade rural, dentro ali caso você for andar em volta, ao entorno, vai conferir um gado, um pasto, alguma coisa do tipo, vai com ela. Você pode portar ela, né? Você pode estar com ela em toda a extensão do seu território. Eu indicaria isso também, a arma no cofre quando eu não estiver em casa e eu preciso guardar a arma. Aí eu guardo ela bem guardada no cofre. Mas enquanto eu estivesse na propriedade rural, se eu pudesse, eu ia estar com a arma na minha cintura, ou então, se é uma arma longa, ia estar pendurada em bandoleira no meu ombro. Essa é a maneira mais adequada. Uma arma trancada de difícil acesso, né, é melhor uma pedra na mão do que uma arma trancada, né, no cofre.
Uhum. O WordPress perguntou o seguinte, no caso eu ter posse e ser rendido dentro da casa pelo portão, né, chegando em casa, o portão fechando, ele se estiver do lado de fora e na grade, se eu revidar acertar o humilhante, aceito como legítima defesa? Se ele te colocar em perigo, se ele atirar contra você, acho que no lugar onde você está pisando não vai fazer interferir muito, não. O negócio é o momento, né? Se o cara for um perigo, Rogério, alguma colocação quanto a isso? Eu acho que isso aí também entra naquela questão que a gente fala que a pessoa deveria estar muito mais preocupada com outras coisas, né? Isso aí deixa pra gente analisar depois, né? Tem uma pessoa tentando me matar, tentando invadir minha casa, tentando levar meus filhos, minha esposa embora. Primeiro deixa eu resolver essa pane. Depois Exatamente. A gente vê se é legítima defesa. Essa questão da legítima defesa também, o direito é muito subjetivo, né? Então, a gente tem situações, é importante falar isso, né? A gente tem situações que para 99% de qualquer pessoa com o mínimo bom senso é uma situação claríssima de legítima defesa, mas em algum momento, quer seja num inquérito da Polícia Civil, quer seja o promotor, quer seja o juiz ou o júri, ou quem quer que seja, pode entender que não foi legítima defesa. A gente até fala, né, um termo mais ou menos recente aí que o pessoal começa a falar que é o excesso de legítima defesa, por exemplo, ou dizer que aquilo não foi legítima defesa. Então, isso é muito relativo. Não adianta a gente ficar pensando, porque às vezes você vai fazer uma situação completamente perfeita e ainda vão dizer que não foi legítima defesa e vão querer te encrencar. Infelizmente, essa é a realidade e a gente tem que estar preparado para isso, né? Inclusive, eu já vi casos onde eu já vi que o cara, nossa, esse aí vai se lascar, esse vai dar ruim. E não, o próprio promotor pediu absolvição do caso, eu fiquei assim, nossa, exato. Que ótimo. Nos dois sentidos, né? Um caso que a gente fala, ixi, isso aí tá complicado para ele, e não dá nada. E eu já fui júri, inclusive, eu já fui júri de um caso onde eu falei, isso não é legítima defesa, mas eu vou votar por absolvição. Nem precisou, o próprio lá votou, mas enfim. O Bruno perguntou o seguinte, vocês acham que é pouco provável algum motivo resolver o revólver 357, pistola 9mm, volte a ser de uso restrito? Olha, se esse ponto chegar, se a gente regredir a esse ponto, eu acredito que não só vai regredir o calibre, mas vai ficar quase que impossibilitado a tudo. O voto do ministro lá do Fachin foi para lascar tudo. Então, hoje a gente já está assim, tá na vantagem, né? A gente briga por mais e mais direitos sempre, a gente não regride, a gente não recua 1 milímetro, mas a luta ela tem que ser constante, tem que ser, em 2022 a gente tem que mostrar nas urnas que a gente quer esse direito, né? Não eleger desarmamentista de forma alguma. E Daniel Jesus mandou um superchat, obrigado, Daniel. 300k, obrigado. Vai pagar 2 rodadas de chopp no dia 8/7. Parabéns. Tamo junto, hein, Daniel? E, pessoal, eu vou fazer 2 sorteios nessa live. Eu acho que eu já posso até explicar agora, mas não adianta sair aqui da live e ir para o Instagram, não, viu? Porque vai ficar 4 dias. Um vai ser do livro, né, do Rogério. Aí, abaixo na descrição, né, dessa live, vocês viram que tem 2 links, né? Eu farei 2 sorteios. O terceiro não é um sorteio, é um concurso, viu? O primeiro objeto aqui vai ser esse livro do Rogério. Vocês vão fazer o seguinte, vão seguir ele lá no Instagram. Os links estão aí abaixo. Não precisa fazer agora, viu, pessoal? Depois. Vou seguir ele. O segundo objeto é a mochila da Wolf, que vocês encontram ali, Rota Extrema, tudo. Está até embalado aqui. Aparece direto nos meus vídeos. Eu falo mais dela agorinha. Os links estão aí abaixo, vocês seguem, e lá vocês vão comentar, o pessoal já está saindo para ir lá comentar. Pessoal, a live vai ficar por 4 dias, vai demorar ainda, não precisa sair. E vocês vão lá e comentam o nome de um calibre nessas publicações lá. Lembrando que tem que seguir a conta da Wolf e tem que seguir o Rogério lá no Instagram. E aí vocês comentam, né? Qualquer calibre que já está participando. O terceiro prêmio, pessoal, é um PCE que não é arma, infelizmente, não é. E não será sorteio porque a pessoa precisa, né? Precisa ter o CR. Porque é uma prensa importada, é uma Lee Precision, né? Uma Turret Classic completona. Vou passar aí para vocês.
Vou me candidatar nesse sorteio aí também. Sim, o pessoal aqui que me segue, eu consegui para vocês uma Lee Precision Turret Classic com o DAI que vocês quiserem, né, do calibre. Infelizmente, há restrições, só quem tem mais de 25 ou mais, né? Só quem tem CR, é por questões legais, infelizmente não dá, né, pessoal? Não tem como fazer um sorteio disso aí, ou para todos, né? E não será um sorteio, será em forma de um concurso, ainda estou bolando, em breve eu estou colocando aí no canal para vocês, viu, galera? E eu vou explicar como será feito, eu não sei se é um texto, ainda estou decidindo como que eu vou fazer, para que o vencedor seja uma pessoa que realmente esteja precisando de uma prensa. E vai ser completona. Tudo que precisar vai ter nela, viu? Uma baita de uma prensa, faz recarga de armas curtas, longas, tudo. Enfim, vamos, agora tem umas perguntas aqui nos comentários também que acho que a gente deixou passar, mas aqui o camarada pergunta se na PMDF existe alguma norma, instrução normativa quanto à abordagem do CAC e o porte de trânsito. Existe sim, assim como em tantas outras instituições, eu recebo direto no WhatsApp essas normas de outras polícias, militares, civis, etc. Existe sim a norma, mas é importante pontuar que, em um primeiro momento, o policial ainda está se adaptando a essa mudança de legislação, e em um segundo momento, o policial pode acabar na dúvida no momento. Então é por isso que às vezes acontecem algumas conduções, muitas vezes até tecnicamente ilegais, mas não necessariamente é por mal que o policial está fazendo isso, e sim porque a verdade é que as polícias ainda estão se ajustando, se adaptando, entendendo essa questão do porte de trânsito, que é algo muito polêmico, né? Muito, vamos dizer, a norma ainda não é muito bem escrita, ainda tem certos pontos dúbios que cada um interpreta de uma forma diferente, e por isso que a gente tem, às vezes, algum probleminha ainda. Mas a ideia é que, com o tempo, isso vai se normatizar. Ou normalizar também, né? E aí tinha um outro que tinha perguntado. Pode falar, por favor. Que eu estou puxando aqui uma pergunta do Felipe. Defesa rural tem que ir de calibre 12? Não, nem sempre. Dependendo da situação, um rifle, por exemplo, pode ser muito melhor, né? Ou não, né? Depende. O que a gente falou lá no início, né? No depende. Uhum. A 12 é uma arma excepcional, tem várias vantagens, mas também demanda um treinamento e etc. E se a pessoa, às vezes, ela é muito bem treinada com o seu revólver e tem pouca carga de treinamento, pouca experiência com a sua 12, talvez faça mais sentido que ela pegue o revólver para fazer uma ação do que pegar a 12. Então, depende do tipo de arma, da munição, do nível técnico, do ambiente. É uma casa grande, ampla, com espaços, com distâncias de tiro maiores, ou é uma casa mais apertada, ou é muito apertada, com cômodos extremamente pequenos que dificultam a utilização e emprego de uma arma longa naquele espaço confinado, tudo depende. O André perguntou aqui, ela é atiradora e subarista, porque eu tô com uma blusa aqui da Subaru. Cara, esse aqui do ensino médio eu tenho essa blusa aqui, mas eu gosto muito, viu, de Subaru, mas eu prefiro o Lancer Evolution. Inclusive, né? É muito mais. Só quem entende aí vai entender. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que é tratado no livro também, e a gente espera, inclusive, que o livro sirva para defesa de policiais que, porventura, se envolvam em ocorrências. Que ele pergunta, é verdade que, em um caso hipotético, eu só poderia dar 2 tiros no meliante? Existe excesso de legítima defesa, etc.? A gente fala muito isso no livro. E o que eu sempre defendo é que a abordagem do assunto ela tem que ser técnica, né? Ela não pode ser política. Então, no livro, a pessoa que já leu, já entende bem, quem porventura não comprou o livro ainda, lá no livro teremos todas essas respostas a essa pergunta. É que às vezes um único disparo pode ser suficiente para neutralizar uma ameaça, e às vezes 10 ou 20 disparos não serão suficientes. Então, do ponto de vista técnico, da balística terminal e etc., a gente não pode, em hipótese alguma, engessar que eu só posso dar 2 tiros. Ou, como a gente vê muito na imprensa,
essa abordagem política, até do próprio caso Lázaro, que o pessoal pergunta sobre tiro, etc. Poxa, mas se ele estava armado, por que não deu um tiro na mão dele para desarmar ele? Isso é tudo uma grande bobagem, não existe isso. Então, a gente, contra um agressor com uma arma na mão disparando contra nós, a nossa ação ela é para neutralizar a ameaça. Muito provavelmente ou possivelmente a ameaça vai a óbito com essa ação. É uma consequência, mas a gente gosta de dizer que quem pediu essa ação letal, muito mais do que nós, foi o próprio agressor, que decidiu empregar uma força letal contra a gente. Então, é importante que o CAC, porventura, numa situação de defesa residencial, que ele não tenha esse engessamento de, eu só posso dar um tiro, eu só posso dar 2, senão vão, novamente, batendo na mesma tecla, né? O cara está preocupado em responder por excesso de legítima defesa, só que por causa disso pode ser que ele não vai nem responder porque ele vai estar morto. Então é importante ele entender isso. A ação tem que ser técnica, pautada na técnica. E às vezes pode ser necessário, sim, 3 ou 10 ou 20 tiros. O Thiago Nascimento mandou superchat. Obrigado, Thiago. Craft meu tem 4 saiu hoje, totalizando um mês. Caramba, foi rápido, hein? A pressão tem surtido um efeito. Cara, tem lugar, acho que foi lá no Rio Grande do Sul, tá saindo em coisa de semana, 1, 2 semanas no máximo. Isso aí varia, né? Varia de região. O Eric até comentou, a melhor munição é que você tiver pronto a sua arma. A melhor munição para mim é uma que tenha um desempenho balístico bom, né, eficiente, e que você esteja treinado com ela. E infelizmente eu vejo algumas pessoas cometerem algo que eu chamo de erro, é uma pessoa só treinar com munição muito fraquinha, aquelas munição de IPSC, né, que tá ali no limite do fator, e aí para defesa usa mais P+, sendo que quase nunca nem atira com isso. E acaba que cai o desempenho se precisasse, né, na hora. Espero que nunca precise, mas se precisar, pode ser que tenha um desempenho inferior. Eu treino e uso com um ETOG, 125 grains. É uma munição comum, barata, né? E como eu treino com ela, eu sei o ponto de impacto, eu já sei mais ou menos como a arma vai se comportar, eu acabo usando ela. Mais por ser barata e por ter um projétil ogival que tende a ser mais não tão errôneo, né? Quanto alguns expansivos. E Rogério, até eu vou perguntar, você está usando o que para defesa de munição? Qual o projétil? Então, eu falo até bastante no livro, no capítulo 6, lá na Balística Terminal, sobre esse debate do tipo de projétil a ser utilizado. Então, para restringir o debate, vamos considerar que estamos falando do 9mm. Existe uma vertente, até por colegas, grandes instrutores e geradores de opinião, etc., aqui no Brasil, técnicos na área de balística. De algum tempo para cá, se iniciou essa defesa dos projéteis não expansivos, justamente na seguinte ideia: às vezes o mercado não tem disponível um projétil expansivo de qualidade. É um projétil que pode se fragmentar, que pode soltar o núcleo da jaqueta e que pode ter como resultado uma baixa penetração, que, dependendo de alguns fatores, pode significar uma falha na neutralização do agressor. Isso é bastante válido. Uma pontuação, Rogério, para o pessoal que boiou um pouquinho, no caso, você pontuou, dependendo de alguns fatores, muita gente tem que levar em conta barreiras intermediárias. Vamos supor que você esteja dentro do seu veículo e apareça algum agressor, né? Você atirar contra o para-brisa ou contra a porta, qualquer coisa que esteja entre você e o alvo ali, isso prejudica a penetração ali desse projétil. Se ele expandir demais, ele pode mal. E às vezes, até sem a existência de barreiras, esse projétil pode encontrar um braço antes de encontrar o tórax. Pode encontrar um corpo que o disparo não vai atingir exatamente direto no tórax, no peito, e vai atingir o tórax de lado, e assim ter uma distância maior a ser percorrida para acessar uma área vital. Todos esses fatores são alguns das possíveis variáveis. Beleza. No entanto, se eu tenho uma munição expansiva de qualidade, eu particularmente, o que eu porto, o que eu defendo e o que eu indiquei para a instituição adquirir, etc., é uma munição expansiva de qualidade, que tenha uma penetração dentro dos protocolos considerados adequados, que se comporta bem contra barreiras e que não apresenta uma
superpenetração desnecessária. Aí vem um outro dilema e um outro debate polêmico interessante também, que é essa questão da superpenetração, né? O primeiro ponto é, será que se eu atingir alguém com uma ETOG, poderia transfixar a pessoa e ferir ou matar outra pessoa atrás? Essa é a primeira dúvida. Do ponto de vista técnico-científico, é sim possível e existem casos. No entanto, a outra questão é, mas será que isso é importante para mim, considerando que possivelmente alguns dos meus disparos nem vão acertar o alvo? Ou seja, independente da munição, eu posso acertar alguém atrás simplesmente porque eu errei o tiro. Então, será que faz sentido eu falar, eu não posso usar o METOG porque vou acertar alguém quando atravessar? Talvez não faça tanto sentido. Então, eu acho totalmente válido, assim, respeito e digo bacana, quem usa munição não expansiva. E o que eu indico é, se a sua ideia é a munição não expansiva, 147 grains é TPP. Mas a ETOG vai apresentar basicamente os mesmos resultados. E se opta por uma munição expansiva, quando a gente fala em mercado nacional, eu indico no 9mm apenas a 147 Bonded. Eu já testei todas essas munições muitas vezes, por alguns anos, em instruções, em cursos que a gente faz, e a que apresenta bom comportamento nos meus testes, tanto contra alvos, vamos dizer, tecido vivo, né, contra porco e etc., quanto em casos reais, em que colegas dispararam contra agressores, quanto em plastilina e por aí vai, a 147 grains expansiva Bonded seria uma boa indicação. Eu tenho munição Winchester PDX mais P Bonded, munição de primeira linha, lá dos Estados Unidos, uma munição que é utilizada por diversas instituições policiais nos Estados Unidos, e em alguns testes, ela e a Bonded 147 da CBC se comportam muito parecido. Aí vem o debate sobre como é que a gente fala? O padrão dos resultados, né? Que às vezes a pessoa fala, tal marca não tem muita qualidade, porque eu faço um tiro, ele expande bem, o outro não expande. Aí é uma questão de debate de marca, que a gente nem tem que entrar muito aqui, né, nessa questão mercadológica. Mas, para resumir, né, uma coisa muito técnica, uma resposta muito longa, mas para resumir, no 9mm, no mercado nacional, eu teria comigo ou uma ETOG, ou uma ETPP, ou uma Bonded 147. Mas de todas, eu emprego a 147 expansiva Bonded. Perfeito. E o pessoal aqui está perguntando como vai ser o sorteio do livro, estou curioso. Eu mencionei agora, mais para um pouquinho pro final eu menciono de novo. Os links estão aí abaixo, depois que acabar a live, vocês entram lá, a live vai ficar salva e vai demorar pelo menos uns 4 dias para rolar esse sorteio. Agora, o pessoal aqui, na questão como faz participar do sorteio. Todo mundo aí pode participar dos 2 sorteios, né? Que um é o livro e o outro é a mochila. Agora, o terceiro prêmio ali vai ser um concurso que eu vou montar ainda, porque eu quero achar a pessoa que ganhar, primeiro, ela tem que cumprir os requisitos legais, né? E segundo, é alguém que eu sei que vai usar e não vai vender. Porque, infelizmente, eu fiz um sorteio aí no passado, pessoal, de um coldre, e o ganhador, ele simplesmente queria o dinheiro, sabe? Poxa, aí perdeu completamente o sentido. Eu fiquei assim, nossa, achando ruim, sabe? Ele pegou o mais caro que tinha para vender. Aí... não vai ganhar o livro e vender, né? Pessoal, poxa, quem ganhar o livro, eu vou enviar por e-mail uma prova, um teste escrito, e vai ter que responder 1 mês depois do sorteio. O Moisés aqui, obrigado pelo superchat, Moisés. Abraço a boca, Rogério também. Se comprar um objeto de outro estado, o ICMS será de origem? Não, usado não. Agora, de outro estado, geralmente, loja, algumas fazem a conversão, viu? Algumas fazem, acho que quase todas, na verdade. Algumas não. É uma dúvida que até eu tenho também a te perguntar, Samuel. Algumas exemplo, lojas, a gente vê no site, por exemplo, lá do Armas e Munições, nas tabelas, né? Que dependendo do estado, o ICMS muda e o preço da arma muda bastante. Aí uma pessoa que mora em Brasília, como é que ela faz? Ela consegue adquirir uma arma lá no outro estado onde o ICMS é menor? E como é que funciona isso aí? No site lá não dá, né? No site não vai dar, mas num lojista, por exemplo. Aí ele poderia ir na loja do outro estado?
Eu vejo que algumas pessoas, sim, alguns lojistas estão jogando ICMS ali, né? Eu não sei, cara, é porque aqui em Goiás, né, tudo muito tranquilo, aqui é muito em conta, então acabou que eu nunca peguei de outro estado, né? Eu também nunca, Eu por isso nunca que eu peguei pergunto, eu também nunca comprei armamento em loja. Uhum. Mas, boa pergunta. Se alguém puder responder no chat, se já fez isso, se puder responder no chat, por favor. Até eu tô com essa dúvida, como que fica? Eu sei que se ela for usada, se ela for de outro atirador, aí tá tranquilo. O que ele falar, você falar, é R$ 1, e pronto, R$ 1. Enfim. O pessoal Eu queria perguntando também onde... só pontuar aqui onde consigo comprar o livro e esse aqui também, onde vende o livro. É a coisa mais importante aí da live, não falamos. Então, pode adquirir o livro pelo site que é www.metodorcs.com.br. É o método SS, como tá... Bem fácil de decorar. metodorcs.com.br. .com.br. Muito Tem simples. também como pedir pelo WhatsApp, mas até mesmo no próprio site tem lá o WhatsApp. Pode me mandar também uma mensagem no Instagram que eu mando o link e o WhatsApp. Quem não sabe também, né, também indicando, o Instagram é o rogério.nogueira, no Instagram, tem lá, autor do livro. Aqui embaixo já tá, viu, pessoal? Já tá aí, né? Ali embaixo na descrição já até Beleza, tem. sim. Inclusive já tá a E imagem lá, vai lá e comenta um calibre é lá. importante também falar para o pessoal que não comprou o livro, que não tem o livro, pode acessar também o YouTube, porque é um livro interativo, não sei se, talvez alguns não saibam, né? Esse livro é um livro com 428 páginas, 26 capítulos, fala de várias coisas, e ele tem o formato de um manual técnico. Então ele é um verdadeiro manual, mas na verdade um curso completo. Por quê? Ele é um livro interativo. Ele tem QR Codes ao longo do livro, e cada Sim. QR Code desse joga para um vídeo. E Esse vídeo, tem muito. eu tenho quase 100 QR Codes no livro, quase 100 vídeos. Alguns vídeos têm 3 minutos, que é só o vídeo de demonstração de um exercício, e temos vídeos com 40 minutos. Então, por exemplo, no capítulo de balística terminal, eu particularmente gosto bastante desse capítulo e dos vídeos, porque a gente fala de física, fala de engenharia, fala de projéteis, fala de corpo humano, efeitos do projétil, do impacto contra o corpo humano, e etc. E aí isso às vezes fica um pouco complexo, fica às vezes uma leitura mais pesada. Mas aí a gente tem ali as figuras e tem os QR Codes. Aí o leitor lê todo aquele texto, vê as imagens, joga o QR Code e vai ver o vídeo. É o famoso mata cobra e mostra o pau, né? Comprova no vídeo o que a gente está falando. Os vídeos ficaram legais para entender do ponto de vista didático. Então, o livro, ele na verdade é um curso completo. Tá? Caso o pessoal não saiba. O pessoal está perguntando aqui também, o André perguntou o seguinte: propriedade rural pode realizar treinamento de tiro em local seguro com arma para posse, né, pelo Sinarme? Olha, se você pegar ali o Estatuto dos Armamentos, agora fugiu, acho que é o artigo 15, né, que é o disparo em via pública. Em via pública, você vai ver as regras lá, não? É crime quando é disparo em via pública, nas adjacências ali de uma cidade, de algum área urbana, zona habitável, mas se você pegar algum local ermo, né, algum local bem afastado ali, por exemplo, sua propriedade, e fizer algum disparo, não vai entrar. Deixa eu até puxar o artigo 15 aqui, 10.826. Se você não cumpriu o que esse artigo diz, né, não seria um crime, né? Tem esse porém aqui, ó: disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, se você está ali treinando em um local ermo, seguro, sem estar na direção de uma cidade, praticamente ali, na minha visão, não tem crime. Inclusive, até o próprio delegado João Neto, né, que agora ele não usa mais o Cunha, porque o pessoal estava confundindo ele com o delegado Cunha, né? Aí agora ele só usa o João Neto. Ele até menciona sobre isso daí. Não haveria problema, né? Porque a lei é o seguinte: se não há uma lei proibindo, você pode fazer. Pessoal,
que também, tipo, quem tá aqui, Beabá do Tiro, Luciano Lara, obrigado aí, superchat, parabéns pela live, sobre um abração pro Capitão Rogério Nogueira, tô esperando a entrega do meu livro já. Perfeito, cara. Grande abraço, Lara, e fiz um livro, foi uma dedicatória melhorada lá pro grande colega aí, camarada que também tem um canal show de bola, um abração aí pro Luciano Lara. Nota 10, o HR Master até comentou, a moderação da legítima defesa está diretamente relacionada com a continuidade ou não da agressão. Muito bem pontuado, parabéns, viu? Essa questão, como a gente sempre fala, né, ela é muito subjetiva, muito difícil, porque pode ser entendido que uma arma ainda empunhada pelas mãos de um agressor na minha direção, vamos dizer, ainda é uma situação de agressão contra a minha integridade, etc. Outros já podem dizer que, mas ele já recebeu 2 tiros, aquela arma já nem lembra mais que existe, é excesso, são coisas muito polêmicas. Eu sempre pontuo no aspecto objetivo, técnico. Enquanto tem uma arma apontando pra gente, existe uma ameaça real, iminente ou imediata, e a gente tem que neutralizar aquela ação o quanto antes. O Ailton Borges, um abração, obrigado por estar participando aqui, Ailton. É fã da Glock? Pessoal, para quem não conhece, o Rogério Nogueira, ele tem uns vídeos, cara, que, assim, se não fosse filmado, eu não acreditava que se me dissesse, não, mas ele a 300 metros acertando. É uma Glock 22? É uma 23, G23. É a G23, ela é até mais compacta. A 300 metros ele acertando o alvo. Mas só uma curiosidade, né? Ali foi mais uma curiosidade. A gente tem que falar 1000 vezes, senão o pessoal fala, atirando com pistola a 300 metros, um idiota. Mas eu gosto, sim, sou fã da Glock, assim como de tantas outras marcas. Sou fã da Glock, sou fã da CZ, sou fã da Colt, sou fã de tudo. Sou fã da Sig Sauer, sou fã da Steyr, HK, todas essas armas consagradas. Eu sou fã, sim. Eu também, eu atiro de tudo, pessoal. Arma baratinha, arma cara, que jogar na minha mão, qualquer calibre, eu gosto, cara. Muitas armas, muitos colegas têm adquirido também armas da Taurus, né, e que estão também gostando muito, elogiando, etc. O que me der aí, eu tô atirando aí. Não tem estresse, não. O Pablo perguntou o seguinte, por questão de custo, treinar com 22 vai ter eficiência na prática de um calibre mais potente? Eu devo treinar sempre com a arma utilizada para defesa. Não é a mesma coisa de recuo, né? É a questão do mundo ideal e mundo possível. Então, assim, no mundo ideal, treine com o mesmo calibre. Mas ele está citando justamente a questão do custo, né? Então, eu acho sim válido. Por exemplo, eu tenho recurso, não sei, eu tenho X reais e vai dar para comprar 10 munições de 9. E com esse mesmo valor eu consigo 100 munições de 22. Em algum momento, talvez, dependendo do que ele esteja treinando, talvez faça sentido ele realizar mais disparos. Depende do que a gente está treinando. Eu estou treinando fundamento de tiro, no sentido de visada e acionamento do gatilho, ela seria bacana. Agora, eu estou treinando empunhadura e controle do recuo, aí o controle do recuo vai ser muito mais fácil com a 22. Não vai ser uma ajuda muito boa para dominar o recuo de uma 40, de uma 9. Mas eu acho válido, eu acho que tudo é válido, assim como Airsoft, também a gente fala, tá sem munição, a munição tá cara, vou treinar com Airsoft. Bacana. A gente treina com Airsoft também. O importante é estar treinando, né? A gente treina em seco, a gente treina tanto em seco. E é essencial treinar em seco, viu, pessoal? Principalmente para perder vícios. Treinar certinho, lógico, para evitar vícios. O José Cláudio perguntou o seguinte, capitão, qual arma usa em porte velado? Manda um abraço aí, abração aí, José Cláudio. E aí, o que você está usando? Então, eu porto no dia a dia, principalmente uma G26 subcompacta. Nossa, ela é muito pequenininha. Mas também você até fez um vídeo, né? Atirando. Pessoal, ele tem um vídeo no Instagram dele atirando com tanta velocidade e precisão que eu pensei, caramba, o cara... Justamente questão de treinamento. Então, por exemplo, inclusive, eu porto ela com um carregador original, reto, sem o bump. Sem o extensor. Sem o extensor.
Eu adaptei a minha empunhadura e eu faço uma empunhadura onde o meu... E vira um apoio. Onde o meu dedinho vem por baixo e fica até melhor, entendeu? Aí eu levo um carregador sobressalente, aí eu levo um de G17. Aí eu tenho ali 17 tiros, entendeu? O Luiz perguntou o seguinte, Luiz Henrique, eu tenho armas pelo PF, é obrigatório a ter cofre, né? Como CAC. Qual cofre, armas longas você indica? Olha, obrigatório, você vai ver que não existe obrigação. Você vai ter que assinar um termo que você declara e ainda reconhece tudo ali que você garante a segurança do seu acervo. Mas não existe mais uma obrigação, né? Mas eu recomendo que tenha. Agora, qual foi a indicação minha? Olha, pessoal, mandar fazer é muito bom e tem algumas empresas aí que fazem. Eu já ouvi falar muito bem daquela PN Cofres, eu nunca tive muito contato, é só algo que vem assim na minha mente, porque conheço várias pessoas que têm, mas não tenho, não sei, assim, eu gosto mesmo de mandar fazer, que aí você mesmo escolhe, né? Pega alguém ali bom, o pessoal já faz. Já testou a Hornet Critical Defense 115, essa aí eu queria testar. Eu já atirei com ela nos Estados Unidos, mas não testei aqui no Brasil com os protocolos que eu tenho, que eu faço, com plastilina, porco e etc. Mas quanto a Hornet, eu defendo mais a 135 do que eu vejo e converso com colegas policiais lá dos Estados Unidos que testam. Às vezes a gente vê também algum teste feito lá nos Estados Unidos pelo pessoal no YouTube. Parece se comportar um pouco melhor esses projéteis um pouco mais pesados e mais lentos em relação a controlar um pouco mais a possível fragmentação do projétil. Mas Hornady é uma marca excepcional, etc., e ela, antes de ser lançada, passa por diversos protocolos. A gente espera que funcione bem. Mas eu, particularmente, pegaria 135. Ou até o Tadeu comentou, né? Existe, esse aqui é até uma pergunta retórica, né? Se a melhor hipótese tem mais penetração perto do rival e é mais caro, né? Porque expansiva. Muitas das vezes eu mesmo estou igual aqui o Diego, né? Eu viso o custo-benefício, a TOG 124, ela se comporta de uma maneira muito uniforme, é mais em conta, você treina mais com ela, conhece mais. É a minha visão, lógico, né? Uhum. É um ponto interessante, que ela sendo ogival, ela não sendo expansiva, ninguém vai se preocupar com, e aí, será que vai penetrar bem? Será que vai penetrar, será que vai expandir igual em todos os disparos, etc. Há uma questão particular, por mais que seja pouco, eu prefiro em um disparo que eu venha a efetuar, eu prefiro um maior diâmetro transitando pelo alvo impactado, considerando que entre as duas, uma boa expansiva e uma não expansiva, considerando que ambas vão apresentar penetração suficiente para o que eu busco, eu prefiro uma cavidade, por mais que seja pouca coisa, eu prefiro uma cavidade, um diâmetro maior do projétil transitando por ali. E prefiro também, se ambas são iguais e ambas vão responder bem, prefiro não ter chances de superpenetração que atinge alguém atrás. Mas é uma questão de gosto. Eu acho muito válido esse aspecto do treinamento e do custo. Eu uso a TOG porque eu uso ela para treinar e uso ela para defesa. É bastante válido. No meu caso, como eu treino com munição de dotação, etc., eu sou um policial, essa questão não é tão importante para mim. Então, continuo, no meu caso, portando a minha expansiva. O Júnior até comentou aqui, esse eu já sei na teoria, né? O problema é que ele fala em relação ao ICMS, via de regra, vale o estado onde foi adquirido o produto, não o estado ao qual é destinado. Pois na teoria realmente, mas na prática eu não vendo muito isso aí não, viu? Por isso que eu fiquei até pedir para vocês mencionarem. Mas enfim, o Gabriel perguntou, Glock 20, calibre 10mm. Olha, minha experiência com 10mm é muito rasa. Eu atirei, é mais forte que 40, dá mais recuo, dá, mas não é aquela coisa assim exagerada, não. O Rogério teve contato aí bastante com 10mm? Não, atirei uma única vez e era justamente uma Glock. 20. Tem qual que é a outra mais comum, Glock?
É 21, a G21 é mais. Não, perdão, estão falando, a G21 21 é é 45. 45, né? É a Glock 20 e tem uma Glock. Cara, a Glock ela A faz uns 20 é a nomes. standard. A 20 é a standard. Uhum. E a outra seria compacta, eu acho, né? A Eu Glock atirei tem com a uns nomes standard. muito. E É, atirei tem uns 10 anos disso. Era numa competição de tiro que eu estava lá em Santa Catarina e tinha um atirador com ela. Poucos tiros. Eu defendo, a gente hoje tem um debate intenso sobre calibres e o que está pacificado não é necessariamente certo, errado e cada um ainda tem liberdade para escolher. Mas a gente já meio que pacificou o 9mm como um calibre mais adequado, ou seja, ele não vai ser melhor em tudo, mas ao analisar diversos aspectos, a gente acaba normalmente optando pelo 9mm. Especialmente quando a gente fala em aspectos institucionais. Um policial ou um CAC que vai comprar uma arma para ele, ele pode comprar a arma que ele quiser e tanto faz, é uma questão de gosto. Quando a gente fala em instituição, 10 mil armas para 10 mil homens, a gente analisa vários outros fatores, até do aspecto da logística, que foge até do tiro, da precisão, do recuo. Dentro de tudo isso, o 9mm acaba sobrando ao final ali como mais adequado. Então, eu particularmente não teria uma Glock 10mm. Para mim, não teria uso. Assim, ela serviria igual às outras, só que ela teria menor capacidade no carregador, maior recuo, sendo que, do ponto de vista balístico terminal, a 9mm, que tem maior capacidade e menor recuo, vai bancar a sua etapa tranquilo. Sem contar no custo da munição, na disponibilidade de munições e calibres, tudo isso. Então, é uma opção, é um bom calibre, muito poderoso, né, entre aspas. Se a pessoa acha adequado, pode comprar. Vai funcionar também. Mas eu particularmente ficaria com uma 9mm mesmo. Um abraço aí pro Yuri Falcon, já tá lendo bastante o livro, né? Ele é da Abraço. PM Espírito Santo. E no Brasil aqui foi um clube de tiro em outra cidade pela segunda vez. Esse mesmo clube foi proibido de usar o clube por não era afiliado. Ah, é complicado, viu? Poxa, proibir, já vi alguns cobrarem, por exemplo, a visita, né, a utilização da pista, mas proibir, cara, pesado, pesado. E, Rogério, uma coisa interessante, a gente poderia até comentar aqui, eu vi que durante aquela operação lá do Lazarento, né, surgiu um monte de especialista criticando, né, a polícia, que teve 200 policiais ali e demorou a pegar. Mas, Rogério, você que inclusive até participou dessa operação, se puder explicar para o pessoal que não é tão simples assim, por que demorou tanto, o que aconteceu, o que dificultou aquela apreensão? Acho que é dúvida de muitos. Não, bacana. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar, aí tem um negócio que a gente fala, a gente chama de efeito Dunning-Kruger. Talvez a pronúncia seja um pouco diferente, dependendo da língua que cada um fala, mas o que seria esse efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger seriam dois pesquisadores com uma tese que, de forma leiga e resumida, fala o quê? Que quando a pessoa é ignorante sobre algum assunto, ignorante não no sentido pejorativo, ignorante no sentido de não ter conhecimento sobre aquilo. Quando a pessoa é ignorante, justamente por ela não ter conhecimento sobre aquilo, ela acha que sabe o que está acontecendo e ela acha que ela é uma especialista. Então, até fiz um post um dia desses, que é o que a gente vê, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, todos viram técnico da seleção. E o cara tá vendo a televisão, tá vendo ali o jogo, a seleção perde, o cara fala assim, pô, mas esse técnico é muito burro, era só pegar o fulano, jogar um pouco para a direita e trocar o Beltrano pelo Ciclano e tava resolvido. Ele não para pensar que o cara, para virar técnico da seleção, ele foi, sei lá, jogador profissional por 20 anos, depois foi técnico de 80 clubes diferentes, ele tem 45 anos de experiência no futebol, virou técnico. Não, ele acha que ele sabe mais do que o técnico. E aí a gente vê isso nas eleições, a gente vê isso em tantas outras coisas. Nas operações policiais é a mesma coisa. As pessoas, justamente por não terem conhecimento, e ali por um pouco de arrogância, às vezes, elas olham e começam a falar, pô, isso aí era muito fácil. E eu ficava vendo, em silêncio, porque eu ainda estava na operação, eu não gosto de comentar que eu estou em uma operação. Comento depois que a operação acabou e foi um sucesso. Aí eu não, estive lá. Com orgulho, estive lá e foi um sucesso.
Enfim, aí eu vi os comentários das pessoas e o primeiro ponto é muita bobagem. Segundo ponto, muitos comentários corretos, mas que já de dicas que já estavam sendo feitas. Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, era só pegar um drone e já tinha drone operando no local. Pô, era só pegar os policiais e dividir em duplas e colocar nas casas, já tinha isso lá. Pô, era só pegar o policial, colocar dentro do mato e escondido, já tinha isso lá. Então, todas as ideias que não fossem as ideias muito mirabolantes e até estúpidas, elas já estavam sendo aplicadas lá. Só que é sim difícil pegar uma pessoa em área de mata com muitas matas ciliares. O que é a mata ciliar? É aquela vegetação mais densa que contorna os cursos de água. Onde tem água, uma vegetação mais densa. Ciliar, que é como se fosse, né, os cílios cobrindo a água, né, cílios dos olhos cobrindo. A gente fala mata de galeria também. E no cerrado, a gente fala ravina, né? Cada morro que faz aquele pequeno vale, aquela depressão, corre água por ali e forma uma vegetação dessa. Então a vegetação do cerrado, se a gente olhar pelo Google Earth, ela é, em todo o centro-oeste brasileiro, repleta dessas matas, desses trechos de matas ciliares. E eles se conectam. Além disso, eu tenho centenas, milhares de residências que contornam essas áreas. Então eu poderia ter 20 mil policiais e ainda assim demorar 20 dias para encontrar Lázaro. Por quê? Numa hora o pessoal está procurando nas casas, mas ele está embrenhado no mato. Na outra hora o pessoal está no mato e ele está dentro de uma casa. O que a gente descobriu? O que foi o ponto de inflexão da curva no sentido de acelerar e conseguir encontrar ele? Que ele estava sendo ajudado por pessoas que escondiam ele dentro de casas, forneciam comida e abrigo. Então, é extremamente complicado. E 20 dias, o pessoal gostava de dizer que 20 dias foi um tempo muito longo, que absurdo. Na verdade, eu considero que 20 dias foi muito bom. Porque a gente tem caso, para o pessoal ter uma ideia. Se eu não me engano, chama Madalene, aquela menininha que sumiu. Se não me engano, era uma menininha inglesa que estava turistando em Portugal com a família. Se eu não me engano, o pessoal pode ajudar nos comentários. Teve um rapto, um sumiço de uma menina na Europa e ninguém viu para onde foi. Essa operação ganhou a grande mídia e ela virou uma questão de honra e ela envolveu os serviços de inteligência e as polícias da Europa inteira. Imagina, os serviços de inteligência mais avançados do mundo e o pessoal não conseguia achar. Então é difícil mesmo. Imagina no Brasil, numa área em que o celular não pega, o rádio não pega, vai voar com o drone. O drone tem 40 minutos de bateria, ele consegue checar 2 quilômetros de mata ciliar, e a gente tem 200 quilômetros lá. É difícil mesmo. Então as forças policiais que estavam atuando lá atuaram de maneira profissional, o pessoal passou 20 dias direto lá. Eu não, eu vim e voltava porque tinha diversas missões aqui na minha instituição, mas os policiais militares do Goiás, meus companheiros caveiras do Goiás, pô, os caras passaram 20 dias diretos lá na região e trabalhando duro, dando sangue mesmo. Era uma questão de honra para a polícia também. É óbvio que a polícia queria muito pegar ele. E eu considero que 20 dias foi... Ó, o camarada até pergunta, vocês não tinham acesso a mateiros na região? Como eu falei, todas as ideias boas que as pessoas colocam já estavam sendo feitas. Tinha acesso, tínhamos mateiros auxiliando, pessoas que conheciam a região, caçadores que conheciam a região, tudo isso a gente tinha. Mas é difícil mesmo. Ele estava numa casa, ele tinha celular roubado ou furtado que a gente não tinha conhecimento, e assim ele acompanhava a movimentação das polícias, a própria imprensa em tempo real fala o que a polícia está fazendo. Alguns policiais em tempo real ficam postando na internet onde estão, o que estão fazendo, tem até live, policial fazendo live no meio do mato. Estamos aqui agora no mato tal, vendo se acha o Lázaro no córrego tal. E o cara tá lá pelo celular vendo isso. Isso é muito difícil de controlar hoje em dia. Muitas fake news também, trotes, informações não por mal, mas que chegam e são informações equivocadas. Então, o perpetrador foi visto na rua tal da cidade tal. O negócio parece quente. 3 pessoas viram. A polícia se desloca para lá. Chega lá, não era alguém parecido. De repente ele aparece em outro lugar.
Então é difícil mesmo, é complicado. Podiam ter coisas melhores? Sim, sempre pode ser melhor. Mas o pessoal trabalhou de maneira muito positiva, empenhados mesmo. E para mim foi uma grande honra poder dizer que eu fiz parte, né? Como eu falo, lá, com 1 ou 2 grãos de areia nesse castelo gigantesco que foi a operação. E eu vi muito comentário também, o pessoal, mas se colocasse o atirador tal ali para pegar ele, resolvia em poucos minutos. Eu acho que o difícil nunca teve problema, né, de bons atiradores ali. O problema era a localização, não é? Muita gente não entendeu isso. Se colocar, o problema era encontrar, no caso ali o Lazarento. Esse foi o grande quesito, não foi falta de... Porque, pô, eu conheço o pessoal do BOP Goiânia, os caras são excepcionais. Inclusive, já fiz treinamentos ali com algum... eles são CACs, boa parte deles são CACs, já topei eles no clube, a gente ia junto. É um nível, assim, de nota 10. A gente tinha a Polícia Militar do Goiás, Polícia Civil do Goiás, Polícia Militar do DF, Civil do DF, PRF, PF, DEPOI, que é no caso a Polícia Penal do Goiás, Polícia Penal do DF, Receita Federal ajudando com equipamentos, Agência Brasileira de Inteligência, vários órgãos, vários órgãos empenhados, entendeu? E é difícil mesmo. Então, 20 dias, o colega até comentou, eu ia comentar desse caso, aqui em cima o colega comentou, os irmãos Ibrahim, na década de 90, tinham 2 assassinos lá no Rio de Janeiro, em área serrana, Mata Atlântica, etc. E eles passaram 1 ano até serem capturados, mortos. Né? Se eu não me engano, um morreu e o outro foi preso. 1 ano de busca. Claro que de lá para cá, a gente tem mais tecnologia. A gente tem tecnologia melhor de mapas, tem tecnologia melhor de internet, celular, GPS, rádio. Mas, pô, a gente conseguiu em 20 dias. Tem caso que passa 20 anos e nunca descobriu. Lá nos Estados Unidos, a maior potência militar, policial do mundo, tem serial killer lá que simplesmente nunca foi capturado. Não sabem nem quem é. Muitos, né? Aqui em 20 dias o pessoal é muito imediatista, o pessoal é muito especialista de internet. Como eu falei, isso é normal, é até explicado pela ciência, vamos dizer assim, como exemplo, o efeito Dunning-Kruger, né? Isso é normal, as críticas vêm. E cabe à polícia apenas trabalhar, fazer o seu papel, saber que vai dar certo e pronto. E tinha muita gente até torcendo pelo Lázaro, eu vi isso mesmo. Tinha muita gente até torcendo por ele ali, cara. Que nível que chega, né? Um cara que fez o que fez com famílias, chega no caso até de uma família inteira. O HR Massa comentou, né? No caso aí dos irmãos Ibrahim. Complicado. É o que eu tinha comentado aí que ele falou. Então, assim, que bom que eu estava no BOP e tive a oportunidade de dar uma mínima contribuição com essa operação e participar dessa grande ação interagências, como a gente fala. Imagina ali também o caçador Babacu, eu acho que ele nunca foi atrás de bandido, né? Assim, mas também estava, esse caçador também esteve lá, também foi recebido, também ajudou dentro do possível. Todo o possível foi feito, com o objetivo de cumprir a missão. Que bom que deu tudo certo, né? Não ficou aí anos e anos, igual tem casos internacionais, né? Poxa, e ainda tem um detalhe importante, 20 dias de busca. Nesses 20 dias, ele também não fez mais nenhuma vítima. Então, ele poderia as buscas poderiam demorar 1 ano ou mais, e dentro desse 1 ano ou mais, ele poderia estar fazendo mais vítimas. Mas a partir de um trabalho empenhado das forças públicas, policiais, etc., a gente conseguia dificultar a vida dele, de forma que ele tinha que estar o tempo todo em fuga, etc., e a gente não só conseguiu neutralizar o perpetrador em 20 dias, como também evitar novas mortes nesse tempo. Então, nenhum policial terminou a operação morto ou ferido, nenhum civil, além dos que ele já cometeu no início, dentro desses 20 dias, nenhum civil também morto ou ferido. Inclusive, aqui até comentou, né? O tanto que é difícil achar uma região, ainda mais no meio do mato, tanto que é complicado.
Enquanto o pessoal está na internet, no sofá, no YouTube e escrevendo a crítica do Wi-Fi de casa, os policiais estavam com 60, 70 carrapatos espalhados pelo corpo, no meio do mato, passando a madrugada, nesse frio que a gente está tendo agora, para tentar pegar o perpetrador. Mas nós somos idealistas e nós gostamos de missão difícil mesmo. Quanto mais difícil, melhor pra gente. É bom porque tá ruim e seria melhor se fosse pior. Tá acostumado, é a missão, tá aí. Isso. E missão cumprida, parabéns. Aí, até comentou aqui, ó. Missão dada, missão cumprida. E, pessoal, é só lembrando para vocês que aí no link, aí abaixo, né, na descrição, tem os links aí dos sorteios, viu? Eu vou deixar, vai ser daqui uns 4 dias. Assim que terminar a live, pode ir lá e comentar o nome de um calibre. Qualquer calibre, pode colocar lá o calibre que você quiser, já está participando. Mas lembra de seguir o Rogério e a Wolf, viu, pessoal? Lembra que está seguindo os dois. E a prensa, eu vou criar um concurso para ela, vou achar uma forma que o vencedor seja alguém que realmente precisa, viu? Um de vocês aí, alguém de vocês que precisa, que cumpre os requisitos legais, vai conseguir. Ali precisam Turret Classic completona, viu, pessoal? De agradecimento aí aos 300 mil inscritos. E obrigado aqui pelo superchat. Pobre de direita, que é política, mas esqueceram o verdadeiro culpado. Essa caçada lá já tinha sido preso 4 vezes pela polícia e solto pela justiça. O nosso sistema muitas das vezes não consegue, né? Um ponto extremamente importante, né? Quando falam que a operação custou milhões ao contribuinte, se ele estivesse preso desde a primeira vez, cumprindo a devida pena, não ia nem ter operação. A gente não ia ter gastado nada. O Estado ia gastar só o que se gasta com um preso comum, com a manutenção do preso, né? Uhum. Então, a polícia é uma grande enxugadora de gelo, né? Isso a gente sabe. E bem colocado pelo colega, né? É um retrabalho. Todo esse trabalho, na verdade, não deveria nem começar, porque ele não deveria nem estar em liberdade, ou ter fugido, ou ter sido solto. Já foi preso 4 vezes. O Francisco até comentou aqui, não é por ser de Goiânia que digo isso, mas a Rotam tem história. Não só a Rotam, Polícia Civil, Polícia Militar, o GT3 de Goiânia, cara, o pessoal lá é nota 10. O BOP de Goiânia é excepcional. Toda a polícia de Goiás. Eu não conheço muito dos outros estados, né, aqui de onde eu sou, Goiás também, né, mas é o que eu tenho convivência desde a infância, cara, é nota 10 a polícia aqui, viu? Muita gente criticou, mas não sabe o que foi a operação. Eu mesmo não tenho a menor ideia, eu conversei com vários ali que estavam, não tem como ter a noção, só quem foi, acho que até o próprio Rogério aí, que participou da operação, não deve ter tanta noção do que realmente foi, não ficou os dias tudo, né, Rogério? Exatamente. A gente tinha, como nós somos do DF, estávamos em apoio, as nossas equipes se revezavam. Já o pessoal do Goiás permaneceu 20 dias, 20 dias em operação ali, como eu falei, longe da família, longe dos amigos, longe do conforto da cama, do chuveiro quente da própria casa. E a pressão, né? Exatamente. Deixa eu ver, puxar mais aqui uma pergunta. Parabéns, pessoal, ficou muito puto com isso. Tinha muita gente, cara, muita gente com medo. Eu achei engraçado que um vídeo meu que eu tinha feito há uma semana atrás desse fato, né, de ter iniciado isso aí, era melhores armas para defesa rural, né, para defender sua fazenda. Cara, o vídeo bombou. O pessoal, assim, acho que deu uma procura muito grande, né? Começou a lembrar, né, que o Estado, por mais bem que a gente tenha as forças policiais, por mais policial que tenha, por mais bem equipado, não tem como o Estado te proteger 100% das vezes. Se entrar um bandido ali na sua casa, até que você pega o telefone, até que você informa a polícia, até que a polícia manda uma unidade, até que essa unidade chega, tudo isso demora, pode ser tarde demais. Então, acho que muita gente percebeu que para ficar mais seguro não pode terceirizar, né, a sua segurança. Tem que ter alguma coisa, tem que saber usar, melhora mais ainda as chances. E é isso aí, pessoal. A polícia, por melhor que ela treine, por melhor que sejam os homens ali que vão te atender, pode ser tarde demais. É uma questão assim. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. O tamanho da polícia não é o tamanho da população do Estado, né?
A Brasília tem, vamos supor, 2 milhões de pessoas e a Polícia Militar tem 10 mil homens, vamos arredondar. A gente não tem 2 milhões de policiais para ficar um policial para cada pessoa. Então, acho que naturalmente, assim... em algum momento, até no país com a melhor polícia do planeta, se é que existe, em algum momento uma pessoa pode precisar e a polícia não vai conseguir chegar a tempo. Essa é a verdade. Infelizmente, tem gente que posterga, deixa para depois, vou esperar a melhor hora, já está na condição, já cumpre os requisitos e fica esperando. Não, meu amigo, não espere. Já corre atrás, o que você der conta, vai e manda ver. Não fica, vou esperar, vou juntar mais para pegar a marca tal. Tenha alguma coisa. Porque tá todo mundo falando da GDC, não tem a G3C aqui ainda? Não. Ela já é feita aqui, ela é exportada lá para fora, mas por conta do Exército é atrasado, que ainda não lançou. Era para ter lançado ano passado, provavelmente já lança esse ano. Existe não sei se o pessoal sabe, né, mas existe uma burocracia quando alguma empresa quer lançar um produto controlado, uma arma. Tem um RETEX, né, que a gente fala, não sei se o pessoal sabe, então... Demora 2 a 3 anos. Então, muitas vezes a arma já é vendida nos Estados Unidos e ela vai começar a ser vendida aqui no Brasil 2 ou 3 ou 4 anos depois. Às vezes, só para poder pegar uma mesma arma, um T4. Mudar a cor dele. Quer lançar com um cano de 10,5 polegadas. É um novo processo. Então, demora mesmo. Obrigadão aí, Lúcio Tavares. Tamo junto. O Eduardo aqui disse que ele é de São Paulo e vai pegar uma em Curitiba. É o mesmo valor do ICMS de lá, se for buscar. Aquela pergunta que a gente estava colocando, né? Aquela dúvida que ficou sobre adquirir arma em outro estado. Boa noite. O Dorgi mandou o seguinte: se a nossa polícia de uso de armas fosse diferente nesse moído, dá várias interpretações essa colocação dele. Mas, acho que ele quer dizer assim, se tivéssemos uma política mais armamentista e as pessoas possuíssem armas em suas casas, sim. O perpetrador do caso aí teria sido talvez neutralizado antes e não gastaria tantos recursos do Estado. Acho que é isso que ele... Verdade, poderia ser, né? O Eduardo pergunta, né? O que você acha das carabinas de pressão para pessoas que não podem ter a sua arma de fogo, né? Até os 25 anos você não pode ter legalmente, né, uma arma de fogo. É um dos requisitos, né? É lei, infelizmente. Pessoal, carabina de pressão é complicado demais. É um assunto assim que eu não quero fazer recomendação. Existe a balestra, né, que é até mais eficiente e acho que até mais barato, mas são armas assim com uma recarga muito demorada, que fazem ali um furo, tem muita penetração, mas é algo assim muito complicado, pessoal. É aquela coisa, eu mesmo, porque eu com 16 anos já tinha balestra, com 18 anos, até ter a idade, né, eu tinha alguma coisa, que no caso era uma balestra, que flash e tudo, mas é complicado. Rogério, tem alguma opinião quanto a... Depende, se ele tá... que a gente não sabe se ele coloca aí a pergunta no sentido de treinar ou no sentido de defesa, né? No sentido de defesa, eu também penso igual, né? A arma de pressão não vai ter emprego para defesa e uma balestra seria melhor. Mas no sentido de treinar, como a gente já falou do 22 e falou também do Airsoft, que assim, talvez seja um recurso que possa auxiliar o treinamento de fundamento de tiro, a carabina de pressão também poderia ser um recurso que poderia auxiliar. Por exemplo, uma pessoa com uma carabininha de pressão, fazendo um tiro ao alvo no quintal da casa dela, ela está treinando acionamento do gatilho, está treinando visada de mira, é melhor do que não estar fazendo nada. Então, nesse sentido, se ela tem, se está barato, se ela gosta, é uma opção, ela poderia ter sim uma arma de pressão para treinar. Para treino é muito bom, aprende fundamento. O Retex não serve para nada. A primeira coisa que eles fizeram foram mudar essa homologação. E sim, mudou. E o Salésio da Taurus, ele até entrou em contato comigo, perguntando se poderia fazer uma live, né? Para ele explicar o que vai mudar daqui para frente em relação a isso. Eu acredito que ele vai trazer boas notícias, viu, pessoal? Aqueles lançamentos do T10, que é o AR10, quem sabe lança esse ano ainda, com essa mudança, né?
Eu vou falar com ele depois, a gente fazer uma live e ele explicar, não só explicar, mas dizer as boas novas que vem por aí. Finalmente a gente vai pular essa burocracia imensa, né? Não só a Taurus, mas acho que todas as nacionais vão poder, a Boito, se ela quiser lançar, a Imbel e as novas futuras aí, como a Springfield, a Arex, todas elas estão sendo beneficiadas por não precisar passar pelo Retex, né? O KX, enfim. E assim que eu tiver, eu vou ver com ele, né? Vai depender da disponibilidade dele e minha também. Mas enfim, a Beretta PX para serviço policial que a PM de Santa Catarina vai utilizar. Olha, não só a Santa Catarina, viu? Acho que quase o Brasil todo ali vai ter acesso a ela, a essa APX. Eu já testei, gostei, a arma é muito boa. É feia que dói, mas é boa, viu? Ela é toda de polimerizona. Você já testou ela, Rogério? Já. E tenho total respeito pela marca também. Uma marca que tem 500 anos de história. E não é modo de falar, né? De fato, eles têm 500 anos de existência. E o que acontece? Esse é um processo que foi coordenado pela Senasp. Para quem não sabe, a Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é parte do Ministério da Justiça. Então, eles fizeram um processo e perguntaram às instituições policiais quais instituições se interessam em participar do processo. Então, bem colocado pelo Samuel, é uma arma que o processo de compra ou de disputa que é a licitação, né, que a gente fala, foi organizado, coordenado pela Senasp, mas as polícias militares e civis Brasil afora se manifestaram para entrar também para comprar. Então, na prática, vários estados brasileiros, várias polícias de vários estados vão adquirir a Beretta PX. É uma arma excelente também, é uma boa compra. É uma boa compra. Hoje em dia, o que eu falo, inclusive, é bom pontuar, né? Hoje em dia, o que eu falo é o seguinte: pistola 9mm de marca consagrada não tem muito para onde errar, do aspecto da segurança, da eficiência e etc. Uma vai ser melhor que a outra em certos aspectos, e muitas vezes esses aspectos não estão nem relacionados à arma em si, ao tiro, mas a aspectos logísticos, né? Mas todas essas armas, quando a gente faz hoje uma licitação bem feita para pistola 9mm, a que ganha costuma ser boa pistola. Várias marcas estão com produtos bons aí no que se refere a pistola 9mm. Então foi uma compra muito boa, considero uma compra muito boa aí pela Senasp. Inclusive, é bem provável que o Exército vai usar a mesma do Exército americano, né, que é a Sig Sauer M17 e M18. Parece que estão tentando acelerar isso aí já para o ano que vem. A SIG tem essa questão de parceria com a Imbel, que é uma coisa que fica um pouco nebulosa, vai acontecer, depois surge um bizu, que a gente fala no jargão militar, que é um informe, uma informação não confirmada, né? Surge um bizu que não vai ter mais, aí depois fala que está de pé. Sim, está bem nebuloso e eles estão bem caladinhos nesse quesito aí, mas eu estou bem confiante ali que, quem sabe, até ano que vem já esteja tudo pronto. Vamos torcer, né? A gente torce, quanto mais, melhor. Tem uma pergunta que o colega aqui colocou várias vezes, uma pergunta interessante, um debate interessante, que ele fala assim: o vizinho tentou contra minha vida com faca, saquei a arma e cessei tentativa de agressão. Chamou os 5 familiares masculinos, consegui esperar a PM sem efetuar nenhum disparo. Posso ser condenado? Condenado por quê, né? Nem chegou a efetuar disparo. Poderia ter um problema no sentido de o próprio saque da arma, mas aqui a gente entende que a arma foi sacada para se defender de uma iminente agressão com uma faca. A gente fala no livro aqui, por exemplo, e tem até um capítulo especificamente dedicado a situações com faca, que uma situação com faca é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. E os policiais em serviço, muitas vezes, menosprezam essas ocorrências com faca e acabam gravemente feridos ou até mortos. Então, se o policial, na minha opinião, né, não sou promotor nem juiz, nem advogado, mas se o policial sacou a arma para se defender da iminente
agressão e injusta, iminente injusta agressão com uma faca, ele estava em legítima defesa. E ainda nem chegou a disparar. Dependendo da situação, até se ele disparasse contra essa pessoa com faca, ele ainda estaria em legítima defesa. Dependendo de toda a análise, isso é tudo muito subjetivo. Mas, assim, por alto, imaginando aí do que a gente pode ler nesse pequeno trecho. Até o beijando, né? Tá dando um retorno, será que será que é o seu? Acho que é. Ah, sim, agora sim. Será que deve ter tocado aí alguma coisa? Olha, deixa eu ler aqui. O Thiago Nascimento mandou o superchat, obrigado. Deixa eu ver se é o seu áudio, só um minuto. Deixa eu ver. Não, pera. O áudio dele tá meio que tá um pouco dando retorno, Rogério. Deixa eu ver um negócio aqui. E se tem alguma coisa aí ativada. Enfim, Rogério, o que você acha da câmera nos coletes dos policiais? Atrapalha ou ajuda aquela GoProzinha que o pessoal usa? É uma faca de dois gumes. Eu acho que o mundo perfeito é o mundo onde, estou falando isso novamente, né? Opinião particular, não falo institucionalmente. Mas o mundo perfeito é o mundo onde o policial está filmando, mas ele está filmando com a câmera dele. E aí ele pode ou não apresentar aquele vídeo. Porque isso pode salvar uma situação, salvar ele de uma condenação com o vídeo que ele fez. O problema é que algumas instituições fazem o quê? Elas obrigam o policial a aportar essa câmera, e essa câmera obrigatoriamente está filmando durante todo o tempo. E o que acontece? Não estou querendo dizer aqui que às vezes o policial faz coisa errada escondido. E sim que às vezes, como a atividade policial ela é extremamente peculiar, complexa, difícil, e muitas decisões, quase todas, são tomadas em frações de segundos, o que a pessoa vai ver no vídeo pode parecer algo errado ou até absurdo. E na vida real, era a única opção do policial. Então aí a câmera acaba atrapalhando ele. Então, para mim, o mundo perfeito é que eu esteja filmando, mas que ninguém saiba que eu estou filmando. E aí, se necessário, eu vou apresentar aquela prova que eu mesmo produzi sem a obrigação da instituição. É isso que eu entendo. Aqui no Brasil, eu desconheço alguma instituição que esteja filmando 24 horas por dia obrigatoriamente. Muitos policiais filmam com os seus próprios equipamentos. Entendeu? O Felipe Couto está perguntando, indica o PT92, já emendando aqui, ó. Lúcio Tavares mandou superchat, obrigado, Lúcio. TS9 é uma boa compra, né? Pessoal, seguinte, é uma opinião minha, e o Rogério vai até acrescentar a opinião dele aqui também. Toda arma, desde que ela funcione, desde que você saiba usar, desde que você treine, ela vai ser boa, vai ser uma boa opção. Agora, PT92, TS9 são muito diferentes. Pode ser da mesma marca? Pode ser o mesmo calibre? Sim, o mesmo propósito? Sim. Só que ela tem diferença, o tipo de ação, empunhadura, gatilho, tudo isso influencia. O que eu indico a vocês? Vá na loja, pegue em mãos, manuseie a seco, se puder testar, teste, veja o que você se sente mais confortável ali, né? E não deixa para depois não, pessoal, tenta, acelera. E hoje eu fiquei chateado, né? Tem vários lojistas nessas semanas aí falando, Taurus vai subir. Não, mentira, pessoal, tá em tudo quanto é site ali da Taurus falando que não terá aumento na Taurus, mas estavam usando ali para colocar medo, pessoal, ou você compra agora ou não compra. Não vai subir, pessoal, não vai subir. E, Rogério, alguma opinião? Em relação a esses dois modelos, o que eu posso colocar também, opinião particular. O PT92 é um projeto consagrado, que é um projeto da Beretta, projeto originalmente desenvolvido pela Beretta. Uma pistola que é empregada ao redor do mundo há muitos anos, e até hoje está sendo substituída, né, no caso, mas até hoje estava sendo utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O modelo, no caso, modelo Beretta. E a PT92 da Taurus é a reprodução desse modelo. A Beretta já teve a Beretta do Brasil aqui, se não me engano, era a década de
80, até 80 ainda existia. Posso estar errado. Então é um modelo consagrado. No 9mm é uma boa arma. Bem colocado pelo Samuel, depende do uso. É uma arma que é maior, mais robusta, mais pesada. Talvez por porte velado, algumas pessoas podem achar que ela é um pouco maior do que o adequado. Mas, enfim, é uma boa plataforma, uma plataforma consagrada. Tenho muito respeito pela plataforma. A TS9 já é em outro sentido, é uma novidade, é uma arma que já incorpora essa ideia do corpo em polímero, essa ideia do percussor lançado, ou seja, não é uma arma com cão, uma arma mais adequada, dependendo da pessoa, mais adequada para o porte velado, uma arma mais leve, mais confortável, talvez. E é um projeto bom também, um projeto, me corrijam se eu estiver errado, mas é um projeto austríaco, baseado em um projeto de pistola austríaca. E é um bom projeto, moderno, e eu tenho muitos colegas no tiro civil, no tiro prático, no IPSC, que estão atirando com o TS9 e gostam. Tá? Então é uma boa opção também, se a gente considerar a diferença de preço, né? Isso é um ponto importante. A diferença de preço entre uma arma nacional e uma arma importada na loja é metade do preço a nacional. Então, às vezes, pode fazer muito sentido. Talvez eu até indicaria, se uma pessoa tem, por exemplo, 13 mil reais, ou 12, que é mais ou menos o valor de uma pistola boa importada 9mm na loja, né? Se ela tem, e ela não tem arma nenhuma, e ela é iniciante, talvez, não quero jogar nenhuma polêmica aqui e tal, mas talvez possa fazer sentido para ela comprar uma arma por 6 e investir os outros 6 em treinamento, em munição, em cursos, do que comprar uma arma com 12, ter uma arma importada, mas não ter treinamento. É uma opção. Não estou dizendo que é o adequado, mas é uma opção. Então eu respeito essas duas plataformas e tenho escutado bons relatos da TS9, que é a mais nova. É isso. O Deverson perguntou o seguinte: sorteia a prensa em calibre 45. Ô, Deverson, quem for o ganhador vai escolher o calibre, viu? Pode ser 308, 556, pode escolher. E não será sorteio, será um concurso. Eu ainda estou bolando as regras, viu, pessoal? Todos os inscritos ali do canal vão participar, vão poder participar, porém só vai conseguir vencer, né, aqueles que cumprem os requisitos legais, né, porque a prensa é um PCS. Se não fosse aquela liminar da ministra, poderia até fazer por sorteio, que não teria problema ali. Então eu farei um concurso e em breve estarei explicando as regras, tudo, né, e colocando também o que vai levar, não só a prensa importada ali, mas toda completa com porrada de coisa. Enfim, o Jânio falou o seguinte: Samuel, deixa um alerta aí para os vigilantes sobre as falsas promessas de porte ao vigilante. Não é só os vigilantes que estão tendo essas falsas promessas. Pelo que eu vi, todo mundo está tendo essas falsas promessas aí, CAC, um civil, enfim, vai ter muitos políticos prometendo porte específico ao vigilante, inclusive já vi no Facebook matérias lançadas. Agora que está chegando perto de 2022, todo mundo é armamentista, todo mundo é a favor, o pessoal vai fazer arminha, então é complicado, viu? Vai ter muito político pisando no stand pela primeira vez para puxar seu voto, então já vão se vacinando aí contra isso. Uma pergunta aqui. Vamos aproveitar aqui o espacinho e vai que alguém entrou por agora, né? Uhum. A gente sabe que já está escrito, mas vou falar aqui também. Pessoal que quiser adquirir o livro, www.metodorcs.com.br. Bem fácil de decorar, método RCS. E nota 10 o livro, viu, pessoal? .com.br. Na verdade, é um curso, né? Não é apenas um livro, um manual, mas em formato de curso, porque temos aí os vídeos em QR Code, um livro interativo. O pessoal perguntou aqui uma pistola, bacana essa pergunta, que se a Taurus já fabricou alguma arma toda em aço. Ela tem a 1911, né, dela? Tem sim. Ela tem a 1900, estou tentando achar aqui a pergunta, mas ele perguntou isso, se a Taurus já fez alguma pistola toda em aço, não apenas em... Aqui, ó. Taurus já fabricou armas full metal como em Bell, fora duro alumínio? Sim, tem a PT 1911, é uma 45 monofilar, padrão Colt 1911. Deve estar para lançar 9mm dela.
Inclusive tem até inox, não sei quando, né? O pessoal está perguntando muito aqui quando que lança o Winchester 22 e qual o valor dela. Olha, entre agosto e novembro e vai vir uns... Eu falei isso no vídeo, você não assistiu o vídeo não, Lucas. Entre 15% a 25% a mais do que uma 7022. Pô, tá lá no vídeo. E eu tô aqui, o pessoal falando de questão de valor. Pessoal, não fica perguntando. No vídeo eu já tiro essa curiosidade de vocês. É só assistir sem pular. O colega perguntou se tá para pedir um T4, se pede agora ou espera novos decretos. Pedimos agora ou guarda definições das novas? Eu acho que é porque vai sair um T4 novo. Eu acho que essa pergunta... Não, mas depois tem embaixo, é a mesma pessoa, agora ou aguardo novos decretos. Agora, com certeza agora. O negócio, o maré não tá para peixe, não. O novo decreto tá mais para piorar do que para melhorar, né? Eu, sem dúvida alguma, agora, viu? E vai lançar um novo T4, vai lançar o 300 Blackout também, vai vir um porrada de coisa nova, mas eu não esperaria não, viu? Manda ver. E, Rogério, agradeço muito aqui a sua presença, a gente já pode encerrar a live, estou quase 2 horas aqui, já tomei bastante do seu tempo. Futuramente, se quiser participar algum tema aí diferente ou mais específico, a gente faz também. Mas, pessoal, eu fico preocupado quando vocês perguntam, pô, eu pego agora ou depois. Pessoal, é agora. Se você tem os requisitos, é agora. Não deixe para depois de forma alguma. E se proibir no futuro? Se proibir no futuro, você não vai ter depois. O J de Mota conhece o 300 Savage? Não conheço, infelizmente. Eu também nunca tirei com o Savage. É bem exótico. Aqui no Brasil eu não recomendaria, viu? Acho que nem tem ela aqui, a munição ali. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Repassar aqui para quem ainda não sabe o que fazer. Na descrição aqui do vídeo tem 2 links. Um é do Instagram do Rogério, específico na imagem lá de um livro dele, você comenta o nome de um calibre e segue ele. Também segue a Wolf e comenta lá, tá uma mochilona, viu, pessoal? Vou mostrar essa mochila aí, aparece em vários vídeos. A mochila, que ela tem um coldre interno, uma mochila muito foda. Lá na própria publicação lá que vocês vão seguir, curtir a página da Wolf e comentar um calibre lá para estar participando, vai ter esse sorteio. Então, vai ser daqui uns 4 dias ainda esse sorteio. E na questão da prensa, pessoal, eu ainda vou montar um concurso, viu, pessoal, para vocês. O ganhador tem que cumprir os requisitos, né, mais de 25 anos e tem que estar com CR. Não tem como fazer aberto, por questão de lei mesmo, pessoal, não tem como fazer. E eu vou escolher uma forma lá de achar uma pessoa que realmente precisa, né, um de vocês aí que tá precisando de uma prensa, um de vocês aí vai ter essa chance. Então, eu vou colocar ainda a questão da prensa mais para frente. Então, muito obrigado, pessoal. Pega agora. Pega 2 se for possível, exatamente. E muito obrigado, Rogério, por ter participado aqui. Uma honra para você. Eu que agradeço aí o Samuel, viu, Samuel? Obrigado aí pelo seu tempo também. Um cara das lives aí, pô. Só com o pessoal famoso e eu aqui penetrando que isso, na live do Samuel, mas obrigado pelo tempo, agradecer o pessoal também, né, que pacientemente aí nos assistiu, fizeram várias perguntas bacanas, não vi nenhuma pergunta boba, nenhum desrespeito, pessoal 100%, né, cara, isso aí eu não tinha dúvidas. O pessoal que gosta de armas é um pessoal diferenciado, Rogério, o pessoal é diferenciado, dá para ver, eu vejo aqui pelos comentários, tudo, é uma galera muito bacana. Então, e é isso. E mais uma vez, né, bater na tecla, né? Pessoal, adquira o livro, quem não comprou, porque todos esses assuntos que a gente aborda aqui, tem muita coisa. A gente trata no livro, né? Um livro que tem 428 páginas, então a gente fala essas perguntas que a gente vê muito sobre legítima defesa. O pessoal, eu acho que uma das mais perguntadas aqui, uma das áreas aí, é essa área jurídica. E a gente fala um pouquinho de forma bem simples, para que o CAC, que não tem formação em direito, consiga entender direitinho, bacana. Aí a gente está debatendo sobre calibres, tem a parte de balística terminal, a gente está debatendo sobre pistolas, tem um capítulo que fala só sobre pistolas adequadas ao combate, a gente fala sobre tudo, além, obviamente, da prática de tiro, da sobrevivência e etc.
Então, o pessoal pode adquirir o livro lá no métodorcs.com.br, pode mandar mensagem no Instagram, eu sempre respondo todo mundo também, às vezes demora um pouquinho, porque estou em missão, estou em operação, estou em instrução, mas a gente sempre responde. Abração a todos e obrigado. Bom, pessoal, obrigado aí por ter assistido, a live tá salva, daqui uns 4 dias será feito sorteio, então dá tempo de vocês comentarem lá e reassistir a live se precisar, mas estamos juntos, em breve lanço as novidades dessa prensa aí que eu farei o concurso. Muito obrigado pelos 300 mil inscritos, pessoal. O canal tem 1 ano e meio praticamente, foi muito assim, sair do zero. Eu agradeço muito a vocês, depois eu vou fazer até algo especial aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, abraço a todos.